Oh, que graça tão divina, milagre que nos traspassa. No batido do relógio passa em correnteza ou neblina. Quanto mais velha, querida, história gravada na alma, escrita, dorida ou calma, de viagem que só tem ida. Correndo noites e dias, riachos fluidos constantes, passam os brutos e os amantes, com tristeza ou alegria. Seria de fato cruel a frieza transitória, não tivesse a terra memória de ser parceira do céu. Olá, meu amigo e minha amiga, estamos começando mais um programa Versos e Preces aqui na nossa querida TV Horizonte. Hoje eu tenho a alegria de receber pessoas que trazem a memória, a história, a música de nossa gente, a alma de nosso povo. Conosco eu recebo Elce Doroteia Lopes, contadora de história. Elce, bem-vinda ao nosso programa Versos e Preces. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença aqui. Hoje nós vamos falar da sua obra, falar de suas histórias, com a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigado por você ter vindo aqui. E nós abrimos o programa com esse solo maravilhoso da flauta transversal de Eduardo Quintão. Muito bem-vindo e obrigado pela sua presença entre nós. Antes da gente falar de histórias, de literatura, de poesia e de escutar mais música, vamos meditar, como sempre fazemos, no Evangelho deste domingo, no projeto Proclamar a Palavra, que é o projeto de nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós sempre olhamos a Palavra de Deus como horizonte, que nos confronta, que nos anima, que nos faz viver a nossa realidade com fé e com coragem. Hoje, nesse segundo domingo da Páscoa, nós ouviremos e meditaremos o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Segundo domingo da Páscoa, meditemos a palavra de Deus. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como meu Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoartes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser os dedos nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos
para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Acabamos de ouvir esse evangelho do segundo domingo do tempo pascal, o tempo da ressurreição, da celebração da vida, a paixão, morte de Jesus, toda a sua doação de amor por nós, assumida agora na eternidade por Deus como sendo o horizonte mais belo de nossa vivência humana. E esse relato tem a sua marca principal, né, na pessoa de São Tomé, que não estava com a comunidade quando Jesus apareceu aos discípulos, estava afastado, talvez já vivendo a sua desilusão pela morte de Jesus, e quando ele retoma ao seio da comunidade, Jesus se apresenta a Tomé, ele toca as suas feridas e faz essa belíssima confissão: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse a Tomé: Tomé, você é feliz porque viu e acreditou. Mais felizes ainda aqueles que não verão e mesmo assim acreditarão. Creio que é o nosso caso hoje, amigo e amiga. Estamos na trilha da ressurreição de Jesus, no caminho da ressurreição de Jesus. A gente não vê com o olhar físico, mas o olhar da fé é o olhar do coração. A ressurreição de Jesus nos faz ser comunidade da partilha do pão, do encontro fraterno, como nós estamos também celebrando nesses dias em nossas comunidades, em nossa igreja. Viva com alegria esse tempo pascal, fermentando com a sua presença caridosa, fraterna, a sua comunidade, sua família, seu trabalho. Esse é o nosso ideal, essa é a nossa vocação cristã. Que bom! Mais uma vez, um feliz tempo pascal para você e sua comunidade. Estamos hoje no Versos e Preces recebendo Elce, que trabalha com histórias, com literatura, com poesia. Elce, bem-vinda mais uma vez e um pouquinho assim para a gente, você partilhar assim um pouquinho como se dá esse trajeto seu de escritora, né, de contadora de histórias. Eu sou professora e leitora. Depois de muito ler, eu resolvi que eu ia escrever. E contar histórias também é o que eu mais gosto. Você contou para a gente assim, que tem várias inserções suas em realidades que, inclusive, são realidades mais difíceis da nossa sociedade. Como se dá esse encontro da literatura, da palavra simbólica, né, da metáfora, da poesia, nessas realidades? Eu fui contadora de histórias na APAC de Nova Lima durante 7 anos e meio. Que bom. E com as histórias, eles aprendem muito e gostam muito também. Aquele relato, eu gostaria que você trouxesse aquele relato, que eu achei ele muito assim, significativo, né? De alguém que não sabia ler. Então, todo mês de maio, já deve ter 5 ou 6 anos, que eu realizo uma atividade nas escolas e também na APAC, com poesias com o tema paz, de vários escritores. E teve uma ocasião que depois que eu li várias poesias para esses alunos, eu disse para eles o seguinte, que eles escrevessem sobre o tema paz. E um deles me disse o seguinte: eu tenho uma ideia de escrever uma receita de paz. Eu perguntei, como uma receita de paz? Como se faz uma receita? Como se faz uma receita de paz? Ele disse assim, é igual nos programas de televisão, que tem as senhoras que ensinam a fazer bolo, seria uma receita para ensinar como ter paz. Eu falei assim, interessante, você podia escrever. Ele abaixou a cabeça e me disse assim, não tem jeito. Eu falei, mas por quê? Porque eu sou analfabeto. Então, no mesmo momento, um outro lá falou assim, fala que eu escrevo para você. Oh, que bacana. E foi a poesia mais bonita, que ele falou tudo que precisa de ter paz, uma pitada de sabedoria, inteligência, a importância dos amigos, da família.
E foi uma bela poesia que foi escrita. Eu fico impressionado, assim, eu também gosto muito dessa parte de escrita, das histórias. A senhora trouxe aqui várias obras, né, com participações. Tem aqui também sobre bichos, sobre contos, histórias brasileiras. Estou vendo aqui plantas ornamentais de A a Z, que, né, tem a sua produção. É interessante a gente resgatar cada vez mais, Elci, a escrita como uma cidadania mesmo, né? Quem escreve, quem conta uma história, está ali se expressando e podendo falar também de si. Isso é muito bonito. E a gente começa com a leitura. Depois que a pessoa ler muito, ela é capaz de escrever. Você me deu uma chave preciosa. Geralmente, quando eu estou muito tempo sem ler, a poesia não vem, a crônica não flui. Não flui. Daqui a pouquinho falamos mais da sua obra, vamos contar uma história aqui. Vamos passar para o segundo bloco com mais flauta, Eduardo? Vamos. Pode ser Pixinguinha? Pode. Que coisa maravilhosa.